Estamos de volta com o Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Hoje tratando sobre segurança pública, mais especificamente trazendo aqui alguns comentários e informações sobre a Polícia Civil e o papel dessa tão importante instituição que compõe a segurança pública no Brasil. E aqui como convidado para debater conosco um pouco sobre esse tema, Dr. Rafael Câmara, que é delegado da Polícia Civil aqui no Rio Grande do Norte, e é também bacharel em Direito, que inclusive é um dos requisitos, para o cargo de delegado, formado na Universidade Federal de Pernambuco. Dr. Rafael, inicialmente nós gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade em vir aqui conversar conosco sobre esse tema e tirar algumas dúvidas dos nossos telespectadores. E antes das suas considerações iniciais, eu já lhe repasso a primeira pergunta, que seria, nós gostaríamos de entender um pouco sobre a estrutura e a competência da Polícia Civil em diferenciação à Polícia Militar. Será que realmente essa divisão é importante ou elas poderiam ser uma só instituição? Bom dia Joyce, Erval. Com relação à diferenciação de Polícia Civil e Polícia Militar, a gente sente na população quando vai à delegacia que muita gente ainda não tem isso bem delineado, o que seria a competência da Polícia Civil, Polícia Militar. Inclusive, acentuadamente no interior, muita gente ainda usa aquele termo, delegado da militar, delegado da civil, porque até um dia, alguns anos atrás, os policiais militares desempenhavam função da autoridade de polícia civil nos interiores. Eu sou testemunha disso, quase 20 anos como juiz. Pois é. Eu vi vários desses. Muitos sargentos, que eram muitos. Delegados da militar. Ainda se usa isso no interior, em Upanema mesmo, que eu já trabalhei, de vez por outra alguém utilizava isso aí. A gente explicava até com bastante tranquilidade que não é mais assim. E na prática, desde da Constituição Federal, está muito bem delimitado a função de cada órgão de segurança. A Polícia Militar fazendo essa questão do policiamento ostensivo e levando os flagrantes para a gente, fazendo esse trabalho. E a Polícia Civil com a questão da investigação, da Polícia Judiciária, tanto nos flagrantes como nas investigações que chegam até nós por outras formas, e a gente, por portaria, inicia a investigação, relata e manda para o Judiciário e para o Ministério Público. Você acha que esse é um bom modelo, esse modelo de divisão que nós temos constitucionalmente, como você muito bem colocou, essa divisão para a realidade do Brasil, e com essa desestruturação de um modo geral, a gente vai até bater um pouquinho mais na tecla. Você acha que é o modelo ideal ou a gente precisa revisitar essa divisão de atribuições entre a Polícia Civil e Militar? O modelo constitucional nosso é do chamado ciclo incompleto, cada órgão, instituição fazendo uma parte, se complementando, Em certos pontos, as instituições se encontram, por exemplo, num flagrante que a Polícia Militar leva à delegacia, a gente tem esse ponto de encontro das instituições. Muito se fala do atual o conceito de ciclo completo. O ciclo completo seria cada polícia pegar do começo ao fim da ocorrência, a prisão, a investigação e etc. Isso tem sido defendido bastante pelos oficiais de polícia militar e por algumas instituições, notadamente da Polícia Federal, os agentes escrivães da Polícia Federal, papiloscopistas. Na verdade, tem muito de algumas brigas internas das instituições, na verdade. Eu pelo menos, fico com um pouco de receio que isso não seja somente, claro que se busca, se fala que é em prol da segurança pública, de uma efetiva persecução penal posterior e etc. Mas eu tenho temor, não sei se é só um receio mesmo ou se confirmaria, que seja uma coisa para cada instituição avocar mais competência, mais poder e ser uma coisa egoística, e não uma coisa em prol da sociedade. E nos estados, alguns estados do Brasil, acho que quase um terço dos estados do Brasil, a Polícia Militar já está lavrando o TCO, a Polícia Rodoviária Federal em alguns casos, e a Polícia Militar em alguns estados já faz isso. Os TCOs de menor complexidade
assim, falam sempre da logística, né? Muitas vezes a delegacia está longe fisicamente, né? E eles, como estão lá na ponta de lança, estão lá no local da ocorrência, eles poderiam lavrar e fazem, né? Em alguns estados, e aqui no estado do Rio Grande do Norte já foi aberto um precedente pelo Tribunal de Justiça, né? E está sendo implementado. A gente soube até de um curso agora aqui em Mossoró que vai orientar os policiais militares para fazer essa lavratura. Questões que surgem, né? E são naturais, quais sejam? Quem estaria habilitado para fazer esse termo circunstanciado? É só o oficial? Ou o oficial e o praça, se for formado em direito, né? Porque a gente imagina que seja necessário uma formação jurídica, né? Para saber conhecimento mais técnico, né? Claro, uma tipificação muitas vezes pode parecer uma coisa e ser outra. Muitas vezes a situação fática tem um liame muito tênue de um tipo penal para outro. Então a gente tem que ver isso como funcionaria na prática. Até vou dar um exemplo que ainda não encontrei uma resposta clara. Se um TCO for elaborado pela Polícia Militar e for para o Judiciário e o Judiciário e o Ministério Público solicitarem diligências, né, um requisitório ministerial, por exemplo, vai voltar para a Polícia Militar, porque a Polícia Civil, né, não teria competência, né, não foi órgão que remeteu, expediu. Então, todos esses detalhes vão ter que ser operacionalizados na prática para aí sim a gente conseguir saber se seria uma boa medida, né? Entre os delegados tem gente que fala, colegas que falam, o TCO realmente só afoga mais ainda a gente nas nossas atribuições e a gente deixa de atuar no principal, que é a investigação de crimes mais graves, etc. E outros colegas acham que não, que ceder uma atribuição seria uma coisa meio temerária e tal. Então, na verdade, até... Uma disputa de vaidade, me perdoe a franqueza, doutor Rafael. O amigo tem, como disse aqui, tem 2 anos como delegado, né? Me permita, sem querer, ser o dono da verdade, não, mas claro, trazer um pouquinho mais da nossa experiência de quase 20 anos como magistrado, e não só dentro da polícia, tá? Essa visão aqui é uma visão geral, incluindo o próprio judiciário. Nós temos uma vaidade, de um modo geral, nas carreiras jurídicas que é impressionante. Eu penso que deve haver essa vaidade, que é inerente ao ser humano, em diversas outras carreiras, mas dentro da jurídica é impressionante. Aí fica essa briga sem sentido, às vezes, das cúpulas e dos poderosos da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, das associações. Isso envolve também, vou chamar aqui para mim, para dizer que eu estou criticando só a polícia, dos magistrados. E muitos dos problemas que a gente poderia resolver são muito mais problemas internos, ou seja, de vocês mesmos da polícia que não se encontram, que não se acham, que não discutem o melhor modelo e deixam o personalismo de lado, como nós também, na magistratura. Os advogados, que me permitam, Joyce, os advogados, nós temos que aprender demais. Inclusive, o amigo como eu, né, também é de associação, eu também sou diretor nacional de uma das minhas das associações que eu faço parte de 3, e dirijo uma a nível nacional, representando o Estado, que é a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais. E participo de outras 2, a do Rio Grande do Norte, com muito orgulho, e a do Brasil inteiro. E você, aqui, inclusive, é diretor aqui da Associação da Polícia Civil do Estado. Os advogados, nós, delegados, juízes, por exemplo, vamos deixar só nossas 2 carreiras aqui, temos que aprender com os advogados, porque são verdadeiramente de uma luta, de um lobby institucional impressionante. Veja tudo que a advocacia conseguiu, não só na Constituição de 88, mas de 88 para cá, todos os avanços que ela vem tendo ao longo dos últimos anos, e veja se juízes e delegados, por exemplo, tiveram 10, 20% dos avanços. Mas, enfim. Tanto que ganhou até a natureza sui generis, né? Pois né? Impressionante. A OAB é impressionante, nós temos que aprender com ela. Os temas nacionais, inclusive, a OAB está sempre dando posicionamento dela e sendo bem... E no momento certo, defendendo o seu peixe, sim, que é o advogado, e que é justo. Mas só para a gente finalizar aqui a produção, uma pergunta bem simples para a gente fechar essa primeira parte, aqui o primeiro bloco. Como é que um policial civil, não é, um delegado, um escrivão, um perito, ele adentra no serviço público? Quais são
mais ou menos assim, os requisitos gerais que ele precisa para ser um policial civil. Tem muita gente que ainda tem esse glamour, sabe? E realmente é bonito. Eu gosto, eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas que dizem assim, eu quero ser policial. Isso é muito importante para a sociedade. Com certeza. Depende do estado, né? Aqui no Rio Grande do Norte, o concurso para Polícia Civil, tanto para agente, escrivão e delegado, é de nível superior, já há alguns anos, né? O último concurso foi em 2008 para 2009, né? Já faz um bom tempo. A gente aguarda que o novo certame o edital seja publicado em breve, né? Porque estamos precisando. E não se sabe ainda, no nosso estado, se a carreira de delegado de polícia, que se pressupõe você ser bacharel em Direito, se vai ser necessário os 3 anos de atividade jurídica, né? A Polícia Federal, Polícia Civil do Distrito Federal e alguns estados já estão exigindo esses 3 anos de atividade jurídica ou policial, né? Se você já foi policial, se você já foi advogado, ou a outra carreira exclusiva de bacharel em Direito, né? Isso é interessante e até reforça o que o Erval falou, no sentido de você ter que ter os 3 anos, você poderia ser magistrado, promotor, mas tem gente que realmente é vocacionado, que sonha em ser delegado, faz curso específico para isso. E eu, assim, gosto muito da minha carreira. A gente tem muitas dificuldades materiais, enfim, mas eu gosto muito do que faço e me sinto muito útil. Claro que todas as carreiras são, você se sente inserido no contexto, mas eu me sinto muito útil à sociedade, a gente atende a população e se sente muito útil podendo fazer isso pela população e, às vezes, ter um feedback da população, né? Com um resultado expressivo, com um trabalho preventivo. Eu me sinto muito realizado na carreira que estou. Isso é muito importante, viu, Joyce? Eu acho que essa ideia final de você se sentir compromissado como servidor público no que você faz é o que está faltando, de um modo geral, para o servidor público brasileiro. Pois é, nosso bloco Erval está finalizando, mas nós voltaremos daqui a pouco com mais conversas sobre segurança pública. Não saia daí que o Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos, volta já.